Olá, hoje eu, a Heloísa, a Júlia, a Laís, o Luiz, a Michele e a Sofia iremos apresentar as diferenças entre os ovos de sistema convencionais e os de sistemas alternativos. Agora, na introdução, a gente vai falar um pouco sobre a produção brasileira. Em 2020, foi cerca de 53 bilhões, 533 milhões de ovos produzidos. Em relação a 2019, houve um crescimento de 9,1%. Já no consumo, o consumo per capita por ovo é de 251 ovos per capita por habitante no ano, no caso. Em tendência, a gente houve um aumento na demanda por alimentos mais saudáveis e o crescimento no mercado de ovos alternativos. Agora, falando um pouco sobre o contexto global, está tendo uma pressão maior para o bem-estar animal nessa área de produção de ovos, mudanças regulatórias, que é, por exemplo, a União Europeia, substituição de sistemas intensivos, que são os mais antigos, e crescimento nos sistemas alternativos, como o free range, cage free, que a gente vai dar uma especificada nos próximos slides. O sistema tradicional de produção. O sistema tradicional é caracterizado pela criação intensiva de aves em gaiolas visando alta produtividade. Nesse modelo, há maior controle sobre a alimentação, manejo sanitário, ambiente e produção, o que contribui para a eficiência produtiva, padronização do sistema e redução dos custos de produção. As desvantagens do sistema tradicional. Apesar da alta eficiência produtiva e do custo de produção, o sistema convencional apresenta limitações importantes, principalmente relacionadas ao bem-estar animal. As aves permanecem confinadas em gaiolas com restrição de movimento e pouco espaço para expressar os comportamentos naturais, como ciscar, empoleirar, tomar banho de areia e abrir completamente as asas. Essas limitações podem causar estresse crônico, aumento de comportamentos agressivos e prejuízos físicos, como deformidades ósseas, fraquezas musculares e problemas locomotores, devido à baixa atividade física. Além disso, a alta densidade de animais favorece lesões, desgaste de penas e maior disseminação de doença quando o manejo sanitário não é adequado. Atualmente, esse sistema vem sendo bastante questionado por consumidores e organizações de bem-estar animal. Os sistemas alternativos surgiram como uma tentativa de melhorar as condições de criação e promover maior bem-estar às aves. Entre os principais modelos estão o Cage Free e o Free Range. No sistema Cage Free, as aves não ficam em gaiolas, permanecem soltas dentro do galpão. Isso permite maior liberdade de movimento e a expressão de comportamentos naturais como ciscar, abrir as asas, utilizar ninhos e poleiros. Já o sistema Free Range, além da liberdade dentro do galpão, as aves também têm acesso a áreas externas durante parte do dia. Esse acesso ao ambiente externo favorece maior atividade física e reduz sinais de estresse. Apesar dos benefícios ao bem-estar animal, esses sistemas apresentam desafios, como maior custo de produção, necessidade de manejo mais cuidadoso e maior risco de contato com parasitas e agentes infecciosos do ambiente. Bom, agora vamos falar do sistema de produção caipira, também conhecido como free range. Esse sistema vem ganhando destaque principalmente devido à crescente preocupação dos consumidores com o bem-estar animal e com a qualidade dos alimentos consumidos. Diferente do sistema convencional, as aves possuem maior liberdade de movimentação e podem expressar comportamentos naturais, o que influencia tanto na produção quanto em algumas características dos ovos. Agora, em relação a características do sistema caipira, nesse sistema as aves permanecem soltas, sendo considerado um sistema semi-intensivo ou extensivo. Existe um controle parcial da produção. A alimentação das aves não depende apenas da ração, já que elas também podem consumir pasto, semente e insetos presentes no ambiente. O controle sanitário acaba sendo mais desafiador, porque as aves ficam mais expostas ao ambiente externo e aos possíveis agentes contaminantes. Além disso, a produção costuma ser menos padronizada quando comparado ao sistema convencional. Por outro lado, o bem-estar animal é bastante valorizado nesse modelo, o que aumenta o valor agregado do produto e torna os ovos mais atrativos para muitos consumidores. Uma das principais características do sistema caipira é o acesso das aves ao ambiente externo. Esse acesso permite que elas realizem comportamentos naturais, como ciscar, abrir as asas e procurar o alimento.
a alimentação também é mais natural, complementada com forragem e insetos encontrados no ambiente. No Brasil, esse sistema é regulamentado pela ABNT-NBR 16.437, que estabelece critérios relacionados ao manejo, densidade das aves e condições de criação. A densidade controlada é importante para garantir o conforto, reduzir o estresse e melhorar as condições de bem-estar. Apesar das vantagens relacionadas ao bem-estar animal, o sistema caipira também apresenta algumas desvantagens. O custo de produção é maior, principalmente devido à necessidade de mais espaço e mais demanda de manejo. A mortalidade pode ser mais elevada, já que as aves ficam mais expostas a predadores, mudanças climáticas e doenças. O controle sanitário também é mais difícil em comparação ao sistema convencional. Além disso, pode ocorrer maior contaminação ambiental, principalmente pelo contato das aves com o solo e com agentes externos. Em relação à qualidade externa dos ovos, alguns estudos mostram diferença entre os sistemas. Os ovos caipiras costumam apresentar casca mais espessa e maior resistência mecânica. Isso pode reduzir danos durante o transporte e armazenamento. Já os ovos do sistema convencional apresentam maior incidência de ovos quebrados, principalmente devido à maior padronização do manejo e da produção. Na qualidade interna dos ovos também existem diferenças importantes. Os ovos caipiras geralmente apresentam maior altura do albumen e maior unidade Hamming, que é um parâmetro utilizado para avaliar a qualidade interna e o frescor do ovo. Essas características indicam melhor qualidade proteica e maior conservação interna. Por outro lado, os ovos convencionais apresentam maior uniformidade devido ao maior controle nutricional, ambiental e produtivo do sistema. Em relação sobre a cor da gema, ela está então diretamente relacionada à alimentação das aves, e nos ovos caipiras essas gemas elas costumam ser mais pigmentadas devido a uma grande presença de carotenoides naturais na dieta. Já na produção convencional, essa coloração ela pode ser intensificada com o uso de pigmentantes artificiais na ração. Por isso, a cor mais intensa nem sempre significa uma maior qualidade nutricional, mas sim que há diferença na alimentação e no manejo dessas aves. O sistema tradicional cage-free, então, ele vem crescendo bastante devido à maior preocupação com o bem-estar animal dessas aves, e nesse sistema, então, as aves elas permanecem soltas dentro dos galpões, podendo expressar comportamentos naturais, porém sem acesso ao ambiente externo. Então, além disso, há um maior controle da produção, principalmente em relação à alimentação e à biossegurança do ambiente. E apesar dessas vantagens, a produtividade ela costuma ser um pouco inferior quando comparada aos sistemas convencionais. Então, como principal vantagens, a gente tem a maior liberdade de movimento, uma menor incidência de problemas locomotores e uma melhor aceitação pelo consumidor no mercado. Apesar das vantagens, a gente também tem as desvantagens desse sistema, que estão relacionadas então ao bem-estar animal. Há uma maior incidência de ovos sujos e trincados, além de um maior risco de disseminação de doenças devido ao contato mais próximo entre as aves. Então, a contaminação e a disseminação dessas doenças costuma ser um pouco maior. Esse sistema ele também exige uma mão de obra maior e, com isso, então, apresenta um aumento significativo no aumento do custo da produção. Então, em relação à qualidade externa dos ovos do sistema cage-free, eles vão apresentar uma incidência muito maior de sujidades e trincas devido à sua exposição ao meio externo. Mas com manejo adequado, a qualidade pode ser semelhante aos ovos do sistema convencional. Então, eles podem ter uma incidência muito menor de sujeiras e de trincas. Já a
qualidade interna desses ovos do sistema cage-free, eles vão apresentar frequentemente maior altura de albúmen, maior umidade HAL e gemas mais firmes. E eles também podem ter uma menor oxidação lipídica, o que vai melhorar a sua conservação. Já em relação à coloração da gema, os ovos do sistema cage-free eles vão ter gemas muito mais alaranjadas, principalmente devido à alimentação e à maior ingestão de carotenoides naturais que esses animais vão ter. Já os ovos do sistema convencional, eles vão ter uma gema mais clara, mas pode-se usar pigmentos artificiais para conseguir uma coloração mais alaranjada que os ovos do sistema cage-free já vão apresentar. Já em relação ao valor nutricional, os ovos eles vão ter um valor nutricional muito semelhante entre os sistemas, mas nos sistemas alternativos, no caso o caipira e o cage-free, eles vão ter maior teor de carotenoides e melhor perfil lipídicos quando comparado com os ovos do sistema convencional. Mas mesmo assim, a alimentação das aves tem muito mais influência nesse valor nutricional do que o sistema de criação das aves em si. Agora, em relação à qualidade microbiológica, os ovos de sistemas alternativos eles tendem a apresentar maior contaminação da casca devido ao contato com as fezes do ambiente. Já o sistema convencional ele apresenta maior controle sanitário. Em relação ao armazenamento, a qualidade do ovo diminui com o tempo, principalmente devido ao aumento do pH do albúmen e a queda da unidade HAL. Os ovos alternativos eles podem permanecer mais tempo no mercado, que pode comprometer também a sua qualidade. E a percepção do consumidor. O consumidor associa os ovos alternativos a maior qualidade e bem-estar. Porém, muitas vezes essa percepção é influenciada apenas pelo marketing e não pelas diferenças reais que são significativas. Com isso, concluímos que, de forma geral, o sistema convencional ele é mais eficiente e barato, já os sistemas alternativos eles oferecem um maior bem-estar, enquanto a qualidade do ovo depende mais da questão do manejo, nutrição e armazenamento. Portanto, não existe um sistema perfeito, e sim diferentes propostas com vantagens e limitações. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada!